Olá pessoal, boa noite, Boa noite, Vander, boa noite a todos da turma, Sejam todos bem-vindos. Tô dando boa noite, mas tô filmando isso ainda na parte da manhã, Eu penso que eu deva conhecer pelo menos de vista, todos vocês, mas para quem não me conhece ainda, sou o professor Bruno Bahia, E o Vander tinha me convidado já há alguns meses para a gente falar um pouquinho do nosso texto do livro, Filosofia Presente, organizado por ele e pela Liliane, e uma obra-prima do ensino de filosofia. Só que a gente teve um probleminha e não conseguia, eu vou estar viajando, e a gente não conseguiu fazer com que a volta fosse no início da tarde. Então eu estou voltando exatamente no horário da aula, o que vai impossibilitar de estar junto com vocês. E que para mim é importantíssimo, esse momento de afeto, esse momento de estar com a turma, principalmente para a gente discutir, debater, algumas inquietações sobre o ensino de filosofia. Então eu vou tentar, de alguma forma, falar um pouquinho para vocês do nosso texto, que compõe aqui o livro, que é o Filosofar como Meio para Decolonizar a Filosofia, todas as partes. Foi um texto um pouquinho longo, e dividido em alguns setores, para a gente tentar levantar alguns problemas, algumas inquietações, algumas coisas que ainda estão aí no nosso imaginário quando a gente fala de ensino de filosofia. E vocês, já na turma de ensino, precisam também já ter alguns elementos para debater, para discutir sobre o que é esse ensino e principalmente a realidade desse ensino. Na época que nós escrevemos os textos, que o livro foi organizado, ele também demorou um pouquinho para sair, a gente não tinha ainda vislumbrado a realidade do novo ensino médio, nem da BNCC como ela tem se apresentado atualmente. Então, algumas coisas que nós falamos, que foram soltadas aí, a gente ainda pode trazer para essa realidade outros elementos para pensar melhor o ensino de filosofia e o que aconteceu com o ensino de filosofia, tanto a partir do novo ensino médio, como também na Base Nacional Comum Curricular. Eu cheguei a participar, isso tem muitos anos, de um primeiro debate sobre a BNCC, que estava sendo coordenado pelo professor Edgar Lira, da PUC-Rio. E ele reuniu alguns professores à época para ver como que isso daí se desenrolaria, só que com o governo, com o golpe da presidenta Dilma, veio o governo Temer e muito trabalho que tinha sido desenvolvido até então foi realmente atropelado. Então, tanto a BNCC quanto esse projeto do novo ensino médio tem coisas ali que não remontam a demanda dos professores de filosofia, em grande parte. Tanto é que quando vocês começam a perceber no próprio documento o que aconteceu com o ensino de filosofia, vocês vão ver que, em sã consciência, nós, professores de filosofia, não gostaríamos que acontecesse isso. Então, só para iniciar, eu estou gravando pelo celular e depois eu vou tentar juntar os pedaços. Vamos ver, porque eu fiz isso na época da pandemia, não sei se eu vou conseguir fazer de novo. Senão vai ficar assim os videozinhos separados, porque qual é meu medo? Eu falar alguma besteira, ter que voltar e ter que filmar tudo. Então, gravando por partes, eu acho que fica mais tranquilo. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho do texto, da parte introdutória, e se desenrolando aí aos poucos. Uma pena, porque cada pedacinho eu gostaria de ouvi-los, ver o que vocês pensam, o que vocês acham sobre isso. Mas no final, eu vou deixar também o meu contato, o próprio Vanderlei pode fazer isso e saber que a gente realmente está aberto para a construção desse ensino de filosofia muito mais crítico, autônomo e necessário e urgente que a gente precisa ter na escola pública, principalmente vocês que praticamente já se inserem
na rede pública do estado do Rio de Janeiro. Então, já é algo para a gente começar a pensar e amadurecer. Então, pessoal, né, que bom que todos estejam aqui. Uma pena, né, que não pessoalmente, né, mas vou tentar ser mais fluido para que realmente também, né, esse contato via vídeo, isso também não se torne um pouco enfadonho, um pouco chato. Vamos lá, pessoal, então, começando, já derrubei celular, já caiu tudo, então vamos ver o que a gente consegue. A epígrafe do texto é uma epígrafe interessante, que é uma frase do Demerval Saviani, colega nosso lá da Unicamp, professor emérito já, que ele fala assim: o afrontamento pelo homem dos problemas que a realidade apresenta, eis aí a filosofia. E eu trago alguns conceitos de filosofia no texto e alguns conceitos, né, ligados mesmo à filosofia eurocêntrica, à filosofia tradicional. Se vocês pensarem, inclusive, a filosofia kantiana, né, dessa distinção entre filosofia e filosofar, que ao longo do texto, os grandes estudos sobre o ensino de filosofia também trazem. Mas essa concepção do Saviani, ela vai iluminar bastante aquilo que eu defendo sobre a decolonização da filosofia, né? Então, o afrontamento pelo homem dos problemas que a realidade apresenta. E se a gente pensar, né, na própria filosofia, é exatamente isso que nós acabamos tendo, né, na tradição filosófica, ou seja, os pensadores eles acabam discutindo, debatendo os problemas que a própria realidade, né, vai mostrando para eles. Então, logo na introdução, eu trago, né, um problema de como o processo do filosofar construído no ensino de filosofia nesse nível médio, né, na educação básica principalmente, até porque quando a gente fala de ensino de filosofia, a gente geralmente traz para o ensino médio, embora saibamos que algumas escolas trabalham com o ensino de filosofia, inclusive no ensino fundamental, como é o caso da Prefeitura de Seropédica. Né? Como esse processo do filosofar pode oferecer condições para a construção de um pensamento crítico e liberto das correntes coloniais. Isso daí é importante a gente começar a pensar quando a gente está trabalhando uma disciplina que é uma das disciplinas mais eurocentradas que nós temos no currículo escolar. Então, né, de um modo, né, bem básico, basta vocês pensarem nos autores que vocês trabalharam ao longo, né, do curso de filosofia. Quantos autores vocês trabalharam que são autores europeus, de tradição europeia? Quantos autores vocês trabalharam de tradição norte-americana, que acaba também remetendo à tradição europeia? E quantos autores que vocês trabalharam de outras tradições, sejam latino-americanos, sejam africanos ou mesmo asiáticos. Então isso daí, né, foge realmente do controle daquilo que a gente pensa de um ensino de filosofia plural. E, nesse sentido, a gente também pensa qual é o papel do professor de filosofia nesse sentido. Então eu já coloco que não somente apresentar esse conteúdo, mas mediar e também trazer instrumentos para esse pensar. Né? Então, a função do professor, nesse sentido, do professor de filosofia, ela é extremamente cara para que o processo do filosofar aconteça a contento daquilo que a gente espera de um ensino de filosofia. E quando a gente pensa na escola pública, o papel do professor fica, né, cada vez mais evidente que esse papel é importantíssimo em relação a outro nicho de aluno que, por si mesmo, também tem condições de se apropriar de diversas outras formas de conhecimento. Tá? Então, de que forma esse conhecimento de filosofia e como esse filosofar, ele vem, né, na própria história pedagógica da filosofia no Brasil, como que esse ensino de filosofia ele vai se desenrolando, isso também logo na introdução, né, a gente anuncia e faz uma proposta de um meta
filosofar. O que seria esse metafilosofar? Na verdade, né, seria refletir e analisar o processo do filosofar como um problema filopedagógico para a superação da colonialidade que está presente na educação. Então, isso daí é uma proposta que a gente faz, né, ao longo desse texto no livro, e não à toa, cada capítulo, né, eu denomino como processo, como atividade, que vai fazer toda a diferença, não somente, né, naquilo que a gente faz em sala de aula, mas na problematização que a gente necessariamente precisa fazer sobre o processo do filosofar em sala de aula. E não somente nós pensarmos, mas trazer também esse pensamento para os nossos alunos. No segundo capítulo, pessoal, que ficou denominado Processo de Colonizar, a gente começa a fazer algumas reflexões sobre a estrutura do ensino de filosofia e como nós o temos na estrutura curricular hoje. E aí é claro que no pós-novo ensino médio, né, no famoso NEM, ele vai se alterar. Tá? Então aquilo que a gente tinha como uma filosofia que foi um ganho de lutas, né, que nós tivemos, né, desde a LDB de 1996, né, até então, né, é quando você tem um documento e uma proposta que vai pulverizar o conhecimento filosófico, né, como algo que novamente se torna transversal. Isso daí realmente, né, vai causar muito problema em relação à própria formação desse aluno. Mas, até então, quando a gente, né, escreveu o texto, a gente realmente estava pensando na estrutura, né, do ensino de filosofia que nós tínhamos na escola de educação básica. Né? Em algumas escolas, um tempo de filosofia de 50 minutos nas 3 séries, em algumas realidades, 2 tempos de filosofia nas 3 séries, mas é um tempo, né, que também é problematizado. Então, a gente tem um marco, né, muito importante na legislação brasileira em relação ao ensino de filosofia, que é a Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 96. Isso daí, né, a gente não tem como, né, falar de ensino de filosofia sem falar principalmente do artigo 36 dessa legislação, que, né, torna obrigatório o ensino de filosofia, principalmente para o desenvolvimento da cidadania e autonomia crítica do indivíduo. Mas, que tipo de filosofia é essa que é obrigatória no nosso ensino médio? Então, por mais que a gente tenha, né, legislações complementares como os parâmetros curriculares nacionais, as orientações curriculares nacionais, o que realmente os currículos mínimos, né, eu também pude, né, ter essa experiência de compor a comissão do currículo mínimo da rede estadual, né? Então, que tipo de conhecimento é esse que a gente tenta estabelecer como básico, como mínimo, na própria filosofia? Lembrando sempre que, quando a gente fala do processo de colonizar, né, e esse setor do livro, ele traz isso muito latente, né, de uma forma muito sensível, né, a gente está falando basicamente da colonização do saber. Ou seja, qual é o conhecimento que está sendo selecionado para a gente trabalhar com esses alunos e também qual é o método que também está sendo selecionado para trabalhar filosofia com esses alunos. Quando a gente entra em sala de aula e principalmente, né, no ensino médio, na primeira série do ensino médio, que muitos, né, desconhecem, nunca viram filosofia, a gente se depara sempre com aquela questão: por que eu tenho que estudar filosofia? E parece que a gente sempre inicia a primeira aula na primeira série do ensino médio, você tem que justificar o porquê você está ali, o porquê da existência, né? Por que filosofia nesse sentido? Até porque, historicamente, a gente tem um ensino de filosofia que é flutuante. Então, nós tivemos um período de presença, período de ausência, período de obrigatoriedade, né? Aí a filosofia acaba sendo optativa. Então, essa flutuação da filosofia, né, ao longo do período histórico,
Isso faz com que a gente tenha, inclusive, incertezas daquilo que a gente pode e deve trabalhar em sala de aula. Então, uma das coisas, né, que se levanta quando a gente fala, né, que realmente a nossa educação e a nossa filosofia ela faz parte, né, de um arcabouço colonial, é a gente começar a pensar quais são os problemas filosóficos que a gente deve tratar em sala de aula, né? Então a gente volta, inclusive, àquela definição do Saviani que iniciamos, né, lá no início, né? Qual é a realidade que a gente deve trabalhar na sala de aula para que realmente seja, sim, filosofia? Bom, pelo menos o celular não caiu dessa vez. No terceiro capítulo, pessoal, que, né, ficou denominado o processo de filosofar, a gente responde, né, essa questão que termina o segundo capítulo. Ou seja, é uma análise crítica do cotidiano. E quando a gente fala cotidiano, a gente tem que pensar, inclusive, na realidade do nosso aluno, né? Até porque o cotidiano de um aluno do Colégio Pedro II do Maitá, que fica na zona sul do Rio, é totalmente diferente do cotidiano de um aluno do Colégio da Rede, do CIEP 156, o Albert Sabin, ali do quilômetro 40 de Seropédica. Então, até quando a gente fala de análise crítica do cotidiano, que cotidiano é esse que a gente está tentando, né, resgatar e trabalhar? Isso daí é um problema gravíssimo. Até porque quando a gente fala de cotidiano, e quando a gente fala de ciências humanas, ou quando a gente fala especificamente de filosofia, a gente começa, né, a esbarrar em certas coisas que é diferente de uma ciência dura, como a matemática, por exemplo. Né, você vai, aí nesses dois exemplos que eu dei, tanto no Colégio Pedro II, lá do campus do Maitá, quanto no CIEP 156, Albert Sabin, ali no quilômetro 40 de Seropédica, né, em ambos a gente pode trabalhar uma equação de segundo grau de matemática, porque ela vai dar exatamente o mesmo resultado, diferentemente de uma aula de filosofia, do conteúdo, do estudo da realidade que a gente vai fazer com esses alunos. Isso daí causa uma nova tensão, né? Até porque o ensino de filosofia ele é uma trajetória de tensões, de fraturas, de descontinuidade, né? Então, um dos problemas que a gente acaba tendo em relação à filosofia no ensino médio é a ausência de uma identidade. O que realmente é problemático para aquele jovem que está na nossa sala de aula, que vai ser realmente o objeto do processo do filosofar, né? Não à toa, e aí a gente já falou, né, eu denominei cada parte desse capítulo como processo, ou seja, é uma atividade, então qual vai ser o objeto? Às vezes a gente pode estar pensando numa aula, né, para aquela semana, ter um acontecimento, ter algo que vai ser estopim para todo um debate filosófico que deveria ser feito. E se você trabalha em duas escolas diferentes, com duas realidades diferentes, numa realidade aquilo pode dar super certo, e em outra não, tá? Até porque, e aí, né, nesse capítulo eu trago, né, algumas coisas do Wittgenstein, trago algumas coisas do Merleau-Ponty, principalmente em relação de que a filosofia ela foge, né, daquilo que se tem como algo teórico, distante, né, que está lá isolado, muito pelo contrário. Né? A filosofia realmente ela é atividade. Então é essa atividade que não pode, né, ficar de lado no processo do filosofar. É essa atividade que a gente precisa fazer com que o aluno compreenda e que ele esteja com a gente nesse processo. Tá? O Merleau-Ponty ele tem uma frase, eu adoro iniciar na graduação, né, primeira aula eu trago a frase da fenomenologia da percepção dele, que ele fala que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Isso daí é sensacional, ou seja, de que forma, né, nós vamos colocar, né, as nossas lentes para enxergar esse mundo que nos cerca. E nesse processo do filosofar, já no finalzinho, o que eu trago, né, para a gente realmente pensar? Será que isso que academicamente e pedagogicamente foi esquadrinhado, recortado como
tempo de aula é realmente o tempo do filosofar? Isso daí também é um problema, né? Porque às vezes você fala assim, nós temos um tempo de aula e deveríamos ter 2 tempos de aula. Tá, só que dependendo do problema filosófico, você dá conta em um tempo de aula. Dependendo do problema filosófico, você não dá conta em 2 tempos de aula. Então, tempo de aula e tempo do filosofar também são coisas distintas que, quando você pega um gestor e quando você pega as políticas públicas, ignoram totalmente. Atualmente, então, na BNCC, isso daí a gente nem, né, toca nesse sentido, porque eu acredito, né, que o Vander vai né, ter algum momento de debate e discussão sobre isso com vocês, né? E é interessante, né, um pensamento que isso daí está no livro do Kuan com o Silvio Galo, né, que ele fala assim, não é possível fazer filosofia sem filosofar e nem filosofar sem fazer filosofia, fazendo uma crítica, né, à questão do Kant, né, na apropriação de um arcabouço filosófico necessário que nós precisamos, né, nos assegurar, né, ter aquilo como fundamentação para que realmente, né, a nossa atividade crítica sobre a realidade possa acontecer. No 4º capítulo, que ficou, né, processo de ensinar, a gente continua problematizando a questão do tempo de aula versus o tempo do filosofar. E aí a gente, né, traz um outro problema, né? E se a gente aumenta o tempo de aula? O problema da filosofia está resolvido? E aí a gente vê que não necessariamente aumentar o tempo de aula, a gente vai estar melhorando, né, a qualidade do ensino de filosofia. A gente vai estar melhorando aquilo que nós temos no nosso processo do filosofar. Então, além de aumentar, um primeiro momento que a gente deveria fazer é um uso adequado do tempo que nós dispomos. O uso adequado daquilo que realmente a gente pode trabalhar, né? Agora, com a BNCC, eu acho que a coisa fica muito pior, e o novo ensino médio, e de que forma, né, a gente vai fazer, né? Principalmente vocês que estão, né, em formação. Eu acredito que a universidade não esteja nem um pouco preparada, né, para isso, para essa realidade, uma realidade que está acontecendo na escola antes de ter passado pela formação do professor. O pouco que eu tive contato da documentação e da realidade, né, de como isso está impactando o ensino é algo catastrófico, e eu espero que isso se reverta, né, a curto prazo, que a gente não precise, né, alterar coisas na própria formação. Nesse sentido, a gente precisa mudar muita coisa na formação, mas nesse sentido próprio do novo ensino médio, né, eu acredito que a gente consiga, né, reverter isso antes da vaca ir para o brejo, porque a situação realmente tá diferente. E nesse processo de ensinar, coisas que a gente também precisa, que a gente já, né, vem falado, mas que a gente precisa ter consciência do que está acontecendo em relação à própria realidade, né? Nós teremos diferentes turmas, não há, né, de forma alguma uma receita que você vai falar assim, pô, isso daqui vai dar super certo, né, em todas as turmas que eu vou dar aula nessa semana. Não vai, né? Se você for um professor da rede, né, de 16 horas, você vai ter 12 turmas de filosofia. Você acredita que uma determinada estratégia vai dar certo para as 12, né, com realidades distintas, ainda que seja de uma mesma escola? Você pode estar certo que não vai acontecer, né? Então você vai ter realidades diferentes, você vai ver que em certos momentos isso vai dar certo, em outros não vai, e o gato já veio aqui para também participar da aula de vocês. Olha só, também quer participar, né, do debate, da discussão. Ele está falando aqui, né, de como, né, ele também pensa sobre isso, até porque a gente está defendendo que o ponto de partida é realmente
a realidade. Se são realidades distintas, nosso ponto de partida não pode ser o mesmo, né? A gente pode até utilizar uma fundamentação teórica para embasar, né, alguns debates. Agora, falar que, né, teremos aulas semelhantes, produtos semelhantes do filosofar, isso daí não vai acontecer. E por fim, né, o que nós temos na base, tanto na base nacional comum curricular, quanto, né, na ideia do novo ensino médio, é falar assim, não, a filosofia não acabou, muito pelo contrário, né, os conteúdos de filosofia estão aí. Gente, mas aí a gente vai voltar aqui a tão temida, chamada abordagem transversal. Isso daí é um problema, porque física, por exemplo, trabalha com matemática. Então por que a matemática também não se transforma, né, num conhecimento transversal e instrumental para o ensino da física? E aí acaba com a disciplina matemática. Poderia ser assim, né? Mas não é o que acontece. Mas, filosofia, qualquer um entra em sala de aula e fala sobre ética, qualquer um chega e fala sobre política, né? Como se, né, os problemas da filosofia se resumissem exatamente e exclusivamente a isso. Nesse quinto capítulo, que eu acho que é um capítulo assim também um pouco mais caro para vocês, eu estou falando capítulo, né, as partes do capítulo, né, a quinta parte, que é o processo de formar professores. Ele é complexo principalmente por conta da precarização. O que está acontecendo, né, com a profissão docente hoje? E eu inicio ele falando de... Eu tô aqui com o gato não tá, né, tá todo carente aqui no meu colo. A docência, ela vem de um termo latino, que é o docere, que significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar, entender, né? E é importante, para a gente pensar, hoje, qual é a função do professor? O que é ser professor hoje? E, depois, exclusivamente, o que é ser um professor de filosofia? Na rural, a gente não tem, né, uma distinção tão grande assim, mas eu estudei na UFRJ, e na UFRJ, né, você fazia o bacharelado. Depois que você terminava todas as disciplinas do bacharelado, você fazia a complementação pedagógica, né, as disciplinas de educação. Então, muitos não faziam a complementação pedagógica e saíam como bacharéis em filosofia. E sempre foi visto, né, como uma coisa menor a licenciatura. Dar aula para o ensino médio de filosofia, para que isso? Eu lembro quando a filosofia, inclusive, começou a entrar nos vestibulares, eram vestibulares isolados, a gente está falando disso no final da década de 90. Né? A coordenadora do curso, né, ela foi terminantemente contra que a filosofia entrasse no rol das disciplinas a serem cobradas no vestibular, porque ela achava que era uma forma de empregabilidade. Isso daí servia só para empregar filósofo. Né? Foi, inclusive, a terminologia que ela utilizou. E a gente vê que não é bem assim, né? O professor de filosofia é também filósofo, e o filósofo, ele é professor de filosofia. Quando a gente, né, pensa, né, é uma espécie de dialética da prática filosófica, né? Porque você constrói e ensina. A construção do conhecimento e o ensino do conhecimento, ele é um processo que muitas vezes ele inclusive se confunde. Então, quando você chega e fala assim, não, na rural chegou a ter um processo, eu não sei nem se ainda existe, da construção de um bacharelado em filosofia, né, que sei lá, ao meu ver, não sei nem porquê, uma vez que um curso, né, que veio com Reúne, que veio justamente para formar professores de... Mas esse daí já é também um outro papo, mas só para mostrar que a formação de professores, e principalmente formação de professores em filosofia, ela passa por problemas assim tão crassos que, inclusive, na própria universidade, a gente tem esse problema em relação
ao ensino de filosofia. Nós temos um problema em dialogar com os nossos pares, né? Os professores da educação básica que trabalham em 5 escolas, eles vão dialogar com quem? Uma vez que ele está na escola, ele está dando aula. Ele saiu da escola, ele está em outra escola. Se você trabalha na rede particular, muitas vezes você é o único professor de filosofia da rede, né? Na rede estadual, dificilmente você tem esse contato com outros professores, né? Então, como que você vai estabelecer esse diálogo, inclusive para pensar essa problematização que a gente está levantando, né? De forma e conteúdo do ensino de filosofia. E a gente está vivendo um tempo que não pode ser ignorado, de mudança social, de revolução técnica, de revolução tecnológica, né, de políticas públicas que realmente, né, fizeram isso com o ensino de filosofia, de um currículo que não foi pensado em relação ao próprio tempo do filosofar, como nós falamos, né? Em determinados países, na Alemanha, por exemplo, você tem filosofia desde o letramento. E a filosofia, ela vai com uma carga horária altíssima, você tem uma carga horária de filosofia semelhante à própria de língua alemã, né? Para mostrar como ali sim o pensamento crítico e autônomo do cidadão, ele, né, num determinado patamar, ele realmente ele é estimulado e ele é desenvolvido, né? Coisa que não acontece por aqui. Então, além de todo esse panorama que a gente fala, nós ainda temos a precarização do trabalho docente. Então, você com pouquíssimo tempo de aula, às vezes um tempo de aula, você dá aula para muito mais turma, você avalia, você tem uma carga de avaliação muito maior, você tem um tempo de deslocamento muito maior, você precisa trabalhar em muito mais escolas e por aí vai. Sem contar que as escolas hoje ainda têm uma demanda muito maior do que simplesmente a sala de aula. Vocês vão ver que vai ter uma festinha, é o professor que está na barraca, é o professor que está no caixa, né? É uma reunião pedagógica que vai acontecer no sábado, uma reunião de pais que o professor precisa estar presente, né? Então, é uma série de coisas que não está previsto na própria formação de professores, mas, na realidade, vocês vão achar na escola. Vander, não me mata, tô tentando ser assim o mais breve possível. É que são coisas que realmente, né, me instigam demais, né, e eu gostaria realmente de estar debatendo com vocês, né, mas é que o Vander falou assim, Bruno, estourando uns 30 minutinhos, então, né, eu tava vendo ali, né, cada item do capítulo, eu falei assim, pô, eu falo aí entre 3 e 4 minutinhos, alguns, né, eu acabei ultrapassando, mas eu quero ver se eu consigo chegar no final, né, disso tudo, nos 30 minutos do Wander, até para que vocês realmente tenham aí um material de debate. Então, nesse último, né, porque a última parte mesmo já é uma consideração final. Então, esse sexto item é o processo de decolonizar. O que realmente, né, a gente precisa fazer em relação à educação e à filosofia. E não obstante, nós colocamos, né, no título do livro, né, Filosofia Presente, Ensaios para Novas Transformações. Isso daí é uma das palavras mais importantes quando a gente lida com o decolonizar, porque é exatamente isso que a gente vai tentar realizar em relação à transformação, que no caso seria proporcionar uma reflexão sobre a possibilidade de pensar e viver uma nova ordem social, que é uma das coisas principais e urgentes que nós temos atualmente, né, que a filosofia deveria e poderia dar conta, né, disso aí. Então, um filosofar decolonial, né, seria uma espécie de... eu gosto muito dos prefixos, né, muito marcados, e no nosso texto eu coloquei assim, repensamento crítico, né? Ou seja, um pensamento crítico que deverá ser feito novamente. Então, quando a gente pega a frase do Merleau-Ponty, né, do reaprender a ver o mundo, então vamos aprender então a repensar criticamente. E de que forma?
intercultural e transdisciplinar. Não, e aí, né, um adendo, uma forma filosófica transdisciplinar não faz com que o conteúdo da filosofia seja transversal. São coisas totalmente distintas. Transdisciplinar, a gente está querendo dizer que ele atravessa, né, as disciplinas, ou seja, o conteúdo e a disciplina da filosofia, ela realmente está para além e simplesmente da sua disciplina. Não quer dizer que um professor de qualquer outra disciplina pode trabalhar um conteúdo da filosofia. E aí, a partir, né, do prefixo trans, o Dussel ele traz o conceito de transmodernidade, né, como se esse projeto, né, da colonialidade, da modernidade, ele realmente, né, vai devastar, né, o mundo do sul, digamos assim, e ele, né, ele cria um conceito necessário para que a gente possa, né, ir além. E aí, né, palavras dele, ele vai falar que, né, a gente precisa, né, fazer esse diálogo com a transmodernidade, uma vez que é urgente uma filosofia da libertação que se realiza a partir de um processo de integração de pensadores de diversas realidades, incluindo a nossa, né? Então, por que não trabalharmos com pensadores latino-americanos? Por que não trabalharmos com pensadores brasileiros? Será que todos os filósofos brasileiros reproduzem aquilo que foi trabalhado nos Estados Unidos e Europa? Será que é dessa forma? Ou será que a academia ainda presta não somente referência, mas também reverência a esses pensadores? E de forma alguma estou desmerecendo ou desclassificando qualquer filosofia da tradição, né, ocidental, muito pelo contrário. Porém, e aquilo que nós temos, né, produzido no nosso meio? Inclusive, né, os autores desse livro. Né, o que a gente, né, tem aí de riqueza e que pode sim acrescentar para pensarmos a nossa realidade, para que a gente possa defender um posicionamento intelectual e político que vá de encontro ao pensamento colonial. Então, esse daí é uma das coisas principais, né, que a gente tem na proposta da filosofia decolonial. É tentar romper de forma realmente drástica as heranças coloniais. E de uma forma especial, a ideia de raça que foi trazida, né, pela modernidade. Então isso daí, né, a gente precisa sim, na filosofia, né, tentar desconstruir e reconstruir outros saberes que coloquem isso, né, no chão. Por quê? Esse tipo de pensamento, pessoal, ele destruiu e apagou identidades. Então, quando a gente, né, fala sobre uma educação antirracista, por exemplo, a gente está falando de uma reconstrução de algo que essa cultura ocidental ela simplesmente dizimou, ela simplesmente destruiu, né? Então a gente está tentando recuperar, e que não vai, porque se está destruído, então a gente vai reconstruir identidades que realmente essa cultura colonial não queria que realmente, né, viesse à tona. A hierarquização, ou, né, como a gente chama, a racialização das culturas e das sociedades, realmente fizeram com que tivéssemos, né, conhecimentos, poderes e seres superiores a outros, quando, na verdade, isso não existe. Né? As culturas, elas simplesmente são diferentes. Né? Não existe cultura, né, melhor ou pior. Né? Tinha um samba do Salgueiro que, na entrada, falava assim, nem melhor nem pior, só uma escola diferente. E é isso. Né? Então, as culturas, elas são diferentes, ponto.
né? Mas quando você começa a hierarquizar, acabou dando no que deu. Então, a educação decolonial, ela precisa, né, dessa praxis propositiva, não somente de denúncia, né, mas e agora? O que a gente vai fazer a partir desse conhecimento? A gente precisa fazer com que a educação chegue nessas pessoas que tiveram a identidade maculada, que tiveram suas vozes silenciadas, para que haja sim uma formação e que essas pessoas consigam falar por elas mesmas na construção, não somente, né, de um conhecimento, né, ancestral que vai realmente refletir nas vozes dessa pessoa, mas na construção de uma razão que a gente chama de pluriversal. Bom, esse é o último pedacinho. Agora realmente é para finalizar. E aí, o sétimo ponto, né, a guisa mesmo de considerações finais, né, eu chamei, né, criei um neologismo que é o decolofilosofar, né? O que é isso que a gente precisa realmente fazer para renovar, para transformar o ensino de filosofia? Partindo do princípio que a nossa função enquanto professores de filosofia e o objetivo do ensino de filosofia na educação básica é realmente fomentar o pensamento autônomo e crítico, né? E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar questões de identidade, exercício de cidadania, formação de valores, reflexões inclusive acerca do mercado de trabalho, né? Coisas que a gente não pode, né, deixar de lado. Às vezes a gente pega alguns conhecimentos da filosofia como se realmente, né, aqueles conhecimentos fossem únicos e que está muito distante da realidade dos alunos, né? E é nesse sentido que professor e aluno acabam filosofando juntos. Não é à toa que o Gramsci chega e fala assim, galera, todos nós somos filósofos, né? No Caderno do Cárcere. Então, é exatamente essa ideia que, embora professor e aluno tenham funções e lugares muito bem determinados no ensino de filosofia, né, a gente vai ter o processo do filosofar, né, em ambos os casos, tanto com o professor quanto com o aluno. Então, o processo ele realmente vai se dar nessa articulação. E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa investir, né, de uma forma bastante consciente, sabendo que nós temos um grupo na universidade, na academia, de um modo geral, que é extremamente resistente a essas mudanças, mas a gente tem que investir tanto na formação, né, inicial, na formação do licenciando em filosofia, quanto na formação continuada dos professores. Até porque a gente está se deparando com uma realidade antifilosófica, né? Quando você abre uma rede social, quando você está no Instagram, quando você está no WhatsApp, quando você está, sei lá, né, onde você esteja, né, Twitter eu nem consulto, mas eu sei que a realidade é a mesma, né? A gente tem tudo aquilo que não é filosofia e acaba sendo, né, passado como conhecimento verdadeiro, memes de 8 palavras viraram verdades absolutas, né? Então é uma superficialidade tamanha que a gente não consegue ter um debate razoável, que o bom senso ele foge, né? Muitas vezes ele escorre, né, pelas telas do celular. Então isso daí também é um problema muito, muito sério. A gente precisa garantir, né, na escola pública o tempo, o espaço e o significado do ensino de filosofia, né? A gente não tem como se furtar ao debate e fazer com que o aluno da escola pública não tenha acesso a esses saberes e esses conhecimentos. Pessoal, se vocês pegarem
né, as grandes, né, escolas, as escolas de elite, elas podem ter mexido no currículo inteiro, mas esses conteúdos e essas disciplinas que o novo ensino médio, que a própria Base Nacional Comum Curricular tenta apagar, eles vão continuar tendo. Então, os alunos das classes mais abastadas, eles vão continuar tendo conhecimento. E por que não os alunos da escola pública, né, não terão? Então, isso daí é um dever nosso, enquanto professores e alunos do público, né, de uma universidade pública, também lutar para isso. E aí, eu defini esse Decolou Filosofar como o pensar livre para o livre pensar, que vai ser exatamente essa mobilidade que nós vamos ter em relação à realidade que a gente vai encontrar. E é nesse sentido que a gente vai construir reflexões sobre sobreposições de saberes, produção de conhecimento, processo intercultural, nosso pensar crítico, autônomo, político. É exatamente isso que a gente tenta trazer, né, como uma nova forma de ser e de agir por meio do nosso pensamento, que a gente vai tentar construir um ensino de filosofia outro. E ali, por fim, eu falo, o que a gente precisa hoje? Né? Na verdade, é fazer uma reinvenção da polis grega, desse espaço de debate. E não somente do espaço de debate, mas dos atores que debatem na própria polis. Bom, pessoal, agora realmente, né, finalizei. Espero, né, que isso daí tenha sido, né, algumas faíscas, algumas coisas aí, alguns incômodos, né, para que vocês possam, né, debater, né, conversar em sala de aula, conversar com o professor Vanderlei. Também fico à disposição, claro, né, para aqueles que tiverem acesso ao texto. Vocês sabem que eu estou, né, lá pelo Instituto de Educação direto, podem me procurar pessoalmente, né, vou ver se eu consigo, na hora de tentar juntar os videozinhos, também colocar, né, o meu e-mail, né, fico realmente, né, à disposição de vocês para que a gente possa, sim, né, debater, discutir e fazer, né, do ensino de filosofia algo com uma finalidade muito clara, né, e que nós não tenhamos, né, nada da filosofia a menos, e sim vamos cada vez mais somando. E a proposta, né, da decolonização filosófica ou do decolou filosofar é fazer com que a gente se abra para aquilo que pode, sim, fazer sentido e ter significado para os nossos alunos. Pessoal, um beijo grande, um grande abraço. Estamos juntos aí. Vander, me desculpa realmente, né, não ter podido, né, estar presente aí com a turma, mas continuo à disposição para, num outro momento, a gente tentou ainda trocar do dia, né, mas como já tinha uma programação já pré-agendada, a gente não conseguiu, mas fico à disposição, caso um pouco para frente dê para estar aí com a turma, para a gente estar aí novamente. Pessoal, um grande abraço.